Ele era bonito e vaidoso. O personagem Narciso da mitologia grega era incapaz de amar outras pessoas e morreu por se apaixonar pela própria imagem. Foi ele que inspirou o termo narcisista. Em tempos de redes sociais, de selfies, de trocas de likes, estamos a todo momento conectados pelo celular, acompanhando as atualizações dos nossos amigos virtuais. Como a maioria dessas redes dependem da interação e da autoexposição dos usuários, isso pode contribuir para comportamentos narcisistas. E para falar sobre os riscos da superexposição nas redes sociais, eu recebo aqui no estúdio o professor de filosofia, Bruno Almeida Guimarães. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Obrigado também pelo convite. Professor, qual a diferença entre autoconfiança e narcisismo? Eu queria começar fazendo uma outra pergunta. Será que a gente sabe mesmo quem somos? Corresponde aquilo que a gente pensa de nós mesmos com aquilo que somos? O psicanalista Jacques Lacan, ele diz que existem dois tipos de identificação. Uma identificação que ele chamou de imaginária, que é aquela que a gente tem com a imagem do nosso próprio corpo. E um outro tipo de identificação que é simbólica, que diz respeito à cultura, a maneira como a gente estabelece relações sociais, enfim. Muitas vezes essa forma de identificação, ela não está presa à imagem acabada que a gente tem de si mesmo. Essa imagem acabada de si mesmo, que a gente se olha no espelho e acredita que a gente é exatamente aquilo que a gente vê, não nos mostra exatamente a nossa capacidade de sociabilidade, ou seja, aquilo que a gente é para o outro, para além de si mesmo, para além dessa imagem narcísica que a gente tem de nós mesmos. Então eu acho que essa é uma diferença importante para a gente descobrir outros aspectos da gente, quer dizer, que diz respeito àquilo que a gente pode contribuir com o outro, aquilo que não está tão preso a essa exposição midiática, que a gente pode, enfim, descobrir coisas a respeito de nós mesmos e da nossa relação com os outros, mais preocupado com os outros, enfim. Sim, o senhor falou dessa imagem, mas essa imagem ela pode ser construída, né? Ela pode ser construída pelas redes de acordo com o que eu quero mostrar para quem me segue, por exemplo, né? Sim, mas me parece que esse tipo de exposição das redes, aquilo que a gente acredita como uma liberdade nossa, tem também alguma coisa datada. Enfim, a gente tem uma noção psicológica, né, mais intuitiva, de que todo mundo é individualista, que isso é normal, enfim, que na verdade isso também é construído historicamente. O individualismo nasceu no século XVIII, junto com as prisões, vai dizer, por exemplo, Michel Foucault. O que acontece é que essa invenção do individualismo coincide com a invenção da prisão em células, ou seja, em individualizar, em colocar os indivíduos separados, que isso é uma forma, um dispositivo de controle social. Afinal de contas, aquilo que a gente faz quando a gente pensa que está sendo visto a todo instante, é diferente daquilo que a gente poderia fazer dentro da nossa intimidade. E no final das contas, a gente muito preocupado com o que o outro vai pensar da gente, a gente pode não fazer coisas mais interessantes, mais criativas, porque o tempo todo a gente está pensando que o outro não vai nos aceitar, que a gente está exposto exatamente ao olhar e à crítica do outro. Professor, essa preocupação que o senhor fala com o que ele vai postar, publicar, pode ter a ver mais com uma máscara, não? Ele não quer mostrar quem realmente, esse usuário não quer mostrar quem realmente ele é. É isso? Isso no final das contas vira uma espécie de prisão, né? O outro está o tempo todo preocupado, quer dizer, a gente está o tempo todo preocupado com o que o outro vai pensar da gente, e aí realmente a gente pode não falar as melhores coisas. Eu gosto de fazer essa comparação, quer dizer, será que aquilo que a gente se expõe, quer dizer, quando a gente faz uma exposição da coisa mais íntima, mais ridícula que a gente tem, será que a gente está realmente falando da gente? Enfim, um exemplo, né? Quando a gente expõe um umbigo, faz um desenho na barriga, expõe um umbigo na rede social, quer dizer, a gente vai ter 5 minutos de fama para expor aquilo que obviamente as pessoas vão achar normal, vão rir,
mas não é alguma coisa que pode acrescentar ao outro nada, não é alguma coisa que diz respeito àquilo que a gente pode contribuir com o outro, de trazer novidades, de saber sobre a nossa humanidade, alguma coisa interessante sobre a nossa condição, enfim. Tá, aí o senhor está querendo dizer, o senhor está falando da superficialidade das Sim. redes, é isso? Sim, tem uma superficialidade que isso vira uma prisão, porque a gente acha que a gente só pode apresentar ao outro aquilo que a gente já pensa que o outro espera da gente. Quais as consequências? Acho que a consequência é isso, né? Quer dizer, você não estimula a produção de coisas mais interessantes, de novidades. Não, Consequências de saúde mesmo, depressão, ansiedade, agressividade, isso pode estar associado a esse comportamento? de novo, eu vou voltar ao que eu falei sobre o Lacan, porque ele dizia que todo tipo de identificação imaginária causa um tipo de agressividade. Ele falou especificamente da agressividade em psicanálise. Por quê? Quando você tem uma relação amorosa, por exemplo, que ela é muito de identificação, acontece que diante do espelho, quer dizer, de uma relação de imagem espelhada, qualquer coisa que apareça no espelho que não corresponde às nossas expectativas vai gerar uma agressividade. A gente quer destruir aquela imagem do espelho. Agora, o problema é que a gente não sabe nem se essa imagem e aquilo que a gente vê é algo que vem da gente ou do outro. O problema é que a gente só aceita aquilo que é igual. Ou seja, não aceita a diferença. Sim. Exatamente. Então Sim. isso demonstra exatamente algum tipo de agressividade e a impossibilidade da gente ver coisas novas, alguma coisa para além daquela imagem fechada e acabada que a gente tem de nós mesmos. Sim, a gente está falando desse narcisismo nas redes sociais, mas a gente pode associá-lo também à educação dentro de casa. Pais que confundem muito a autoestima, valorizar a autoestima do filho com criar um narcisismo no filho. Pode ter a ver, professor? Enfim, o efeito é um efeito colateral não totalmente controlável e nem controlável pela família. Eu acho que onde a gente pode encontrar exatamente o início disso, eu estava falando há pouco, que foi no individualismo no século XVIII. A gente acha que o individualismo sempre foi uma característica do ser humano, mas não é. Quer dizer, quando a gente separa o indivíduo, esse indivíduo ele não pensa mais por si. Ele só, enfim, ele está sendo visto o tempo todo por uma espécie de câmera panóptica, a ideia de que você é visto por todos os lados, pelo Big Brother. Então esse comportamento mais pessoal ele não aparece, só aparece um tipo de comportamento que já é esperado pelos outros. Então isso é uma espécie de prisão. Isso que a gente acha que é uma liberdade que vai nos valorizar, na verdade é uma espécie de prisão e é um condicionamento, enfim, é alguma coisa que a gente pode entender como um dispositivo de controle social. Agora, quando a gente responde exatamente só aquilo que coletivamente a gente acha que é esperado de nós não pensamos por nós mesmos. Então isso inibe a nossa criatividade, nossa capacidade de pensar. Então tem um efeito deletério, obviamente, de inibição e de produzir só o pior de nós. De novo, a exibição do umbigo nas redes sociais. Sim. As pessoas, você está querendo dizer, deixa eu ver se eu entendi, as pessoas poderiam estar sendo mais criativas, estar sendo mais reais, o que elas realmente são, expondo isso. Porque elas não estão fazendo isso nas redes. Seria isso? Sim, elas poderiam, em vez de preocupar muito com a imagem, com essa imagem já pronta de si mesmo, com essa imagem narcísica de si mesmo, poderiam expor na rede social alguma espécie de projeto, esperança, de alguma coisa que vai além dele mesmo, que diz respeito àquilo que pode contribuir com o outro, mais do que aquilo que é só narcísico. Enfim, é isso que é inibido, a capacidade de pensamento próprio. Nós estamos sempre entregues a uma espécie de resposta rápida, acelerada, aquilo que a gente acha que o outro espera da gente. Entendi. As pessoas podem ser menos individualistas nas redes, né? Podem ir além.
pensar mais em sociedade, no coletivo, no outro, não é Sim. isso? Sendo menos individualistas, elas estão menos condicionadas a um comportamento que elas não têm absolutamente controle sobre ele. Ok, professor, muito obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço, é um prazer contribuir com vocês. Obrigado.